Olá a todos, eu vou estar começando esse vídeo falando a respeito dessa imagem que está aqui passando do meu lado, porque eu quero esclarecer algo muito importante para você. Como vocês estão vendo aqui, esse é o líder da Coreia do Norte. Saiu pelas redes sociais uma informação de que ele teria afirmado na mídia que o país é extremamente forte em armas nucleares. Devido a esse armamento poderoso, ele chegou a desafiar o próprio Deus, dizendo que nem o poder de Deus poderia proteger o mundo das suas armas nucleares. Em uma outra ocasião, ele também afirma que se o Irã solicitasse ajuda para eles, a Coreia do Norte, eles enviariam apenas uma só arma que seria suficiente para aniquilar o adversário, no caso, Israel ou os Estados Unidos. Nós estamos diante de uma guerra iminente e isso pode significar muita coisa, principalmente nesses tempos presentes que nós estamos vivendo. As profecias bíblicas, elas não falharam e elas estão se cumprindo agora, diante dos nossos olhos. Embora muitas pessoas não tenham dado crédito e não acreditam de fato, algumas assemelham essas guerras, esses sinais, como sendo apenas sinais da natureza, mas não. Tudo o que está acontecendo aqui é exatamente o que a Bíblia já vem dizendo há muitos e muitos anos. Dito isso, observe que estamos não somente diante de uma guerra, como também estamos diante de homens poderosos, entre aspas, que estão desafiando o próprio Deus. Se nós lembrarmos aqui os fatos do que Deus já fez na história da humanidade e de todos aqueles que desafiaram a Deus, o final não foi muito proveitoso. Vamos lembrar um fato que talvez você conheça do navio Titanic. O dono estava construindo, estava arquitetado, era uma construção na época muito grande, por sinal, quase que impossível aos olhos das pessoas, pelo tamanho, pela fama. O dono então soltou uma frase que não poderia ter falado, que desafiou a Deus. Ele disse que nem Deus poderia afundar aquele navio. E o final da história, no meio daquele mar, o navio simplesmente afundou e muitas pessoas ali naufragaram. Para você ver que todas as vezes que o homem desafia Deus, ele tem uma consequência muito terrível. O salmista Davi disse algo muito importante. Ele disse que muitos confiam em carros, cavalos, e se inclui em todos os recursos que o homem confia e que acha estar seguro, a ponto de desafiar o próprio Deus. Vejamos um outro fato que aconteceu no Egito, quando Deus levantou Moisés para libertar o povo das mãos de Faraó. Faraó então resistiu ao poder de Deus. Todas as vezes que Deus ordenava que liberasse o povo, o Faraó resistia. O que aconteceu? Além das pragas que Deus enviou ali, Deus também abriu o Mar Vermelho, que foi suficiente para aniquilar todo o exército egípcio. Tudo isso por causa de quê? Para proteger e salvar um povo. E todos aqueles que ao longo da história desafiou a Deus não teve êxito algum. Sabe por quê? A Bíblia diz que o poder de Deus, ele é acima de tudo e de todos. O nome do Senhor é acima de todos os nomes. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Agora eu vou colocar um outro vídeo para você e você vai entender o que eu estou falando aqui. O que Deus é capaz de fazer, que palavra alguma do homem, poder nenhum do homem é capaz de ir contra o Deus de Israel. Observe nesse vídeo aqui que está circulando nas redes sociais. Olha só, o Irã lançou um míssil para atingir Israel. Olha isso daqui, ó. Eles se asseguram ter armas extremamente poderosas e eficazes. Nós sabemos que eles estão em um contra-ataque. Eles lançaram esse míssil aqui, mas acontece que o míssil apresentou uma falha. E olha só o trajeto que ele fez. Ele não saiu do solo iraniano. Esse míssil apresentou uma falha e ele caiu no próprio Irã, em lugares residenciais, causando destruição. Agora vamos juntar as duas coisas que eu falei para vocês. Primeiro, a fala do líder da Coreia do Norte, que desafiou a Deus, que disse que nem o poder de Deus poderia intervir e proteger o mundo das suas armas nucleares. Agora vamos juntar com esse vídeo aqui, que o Irã lança um míssil, mas esse míssil ele apresenta falhas e ele não sai do território iraniano. Observe uma coisa. Se Deus quiser
e ele pode muito bem fazer isso, aniquilar essa palavra que foi liberada pelo líder da Coreia. Ele simplesmente permite que aconteça com as armas nucleares poderosas da Coreia do Norte, o que exatamente aconteceu com esse míssil do Irã. Ele nem sai nem do próprio solo. Então, se Deus quiser, não estralar de dedos. Deus talvez não vai punir um homem desse com a morte, né? Porque o dia do juízo está marcado. Mas Deus mostra para eles, assim como mostrou para Faraó, que ele tem todo o poder e domínio nos céus e na terra. O que Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Como diz Isaías 43:13, operando Deus, quem impedirá? Então veja que quando Deus quer, as coisas acontecem assim. Se Deus, digamos que se a Coreia resolva atacar Israel, os Estados Unidos, com as suas armas poderosas, suas armas nucleares, se Deus, em um estralar de dedos, quiser intervir, ele faz acontecer igualmente esse míssil do Irã, que nem saiu do próprio território. Então as pessoas se asseguram tanto nas obras das suas mãos e se esquecem de que Deus, apenas por sua palavra, ele pode mudar o destino de qualquer nação. Então o homem quer desafiar Deus, porque ele se assegura estar tão poderoso com aquilo que ele vem construindo ao longo do tempo, que ele acha que pode ultrapassar Deus. Talvez não, certeza, que essas armas nucleares levam meses, anos, muitos anos de estudos para poder fabricar armas como essa daí. Deus, em apenas 6 dias, ele fez todo o universo. Como que um homem desse, ele queira desafiar o poder de Deus? Parece uma brincadeira, digamos assim. Dentre muitos sinais que Deus fez para proteger o povo, que eu não citei aqui, talvez você conheça. Eu só citei alguns que vêm acontecendo, que talvez sejam os mais conhecidos, para que você relembre que nenhum homem pode desafiar a Deus. E nós estamos diante de uma situação muito séria. Mas veja que todos aqueles que desafiam a Deus, ele paga um preço aqui na terra, e o último deles, todos nós, passaremos pelo julgamento do próprio Deus. Esses sinais que eu trouxe para vocês, essas falas, dentre outras muitas que estão circulando aí, de pessoas que acham que podem desafiar a Deus sem simplesmente conhecer o poder de Deus. Eu trago esse vídeo para você como um alerta, uma comparação das coisas, do que está acontecendo, do que o homem pretende fazer e do que ele está fazendo. E o pior, ele pretende sempre desafiar a Deus, inclusive aqui mesmo no Brasil. Muitas pessoas já têm desafiado, zombado da palavra de Deus, como se as pessoas têm o mérito de fazer isso, zombando de como se a palavra de Deus fosse uma mera história ou uma brincadeira. Muito desrespeito contra Deus, falta de temor. Mas todos aqueles que desafiam, que zombam, eles terão um preço a pagar. E isso é inevitável. Mas existe um povo pela qual Deus preza e cuida aqui na terra. E este povo somos nós, que nós precisamos interceder e não nos calar diante dos fatos e dos sinais que estão acontecendo hoje no mundo. Então fiquem atentos, esse vídeo é um alerta para você de que ninguém pode contra Deus. E o principal, as profecias estão se cumprindo e Jesus, ele está voltando. Se você crê, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo para mais pessoas.